Hoje vou te contar sobre uma personagem bíblica que talvez você nunca ouviu falar. Tem um ditado popular que diz o seguinte: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas vamos mudar esse ditado e dizer o seguinte: atrás de um filho existe uma mãe de joelhos, uma mãe que ora por esse filho. Essa personagem, apesar de ser pouco conhecida, é verdade, teve um papel fundamental na vida do seu filho. E nesse Dia das Mães, que aliás todos os dias são Dia das Mães, nós vamos falar sobre esta mãe de joelhos. Eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Deus seja louvado. Nós vamos, antes de iniciarmos a pregação do Evangelho, vamos orar. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor venha falar através dessa mensagem, falar com cada um, abrindo a mente, o entendimento para esta palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Pois bem, vamos então falar desta personagem, desconhecida de muitos. Vamos começar em Êxodo capítulo 2, o versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Uma mulher desconhecida casou com um homem desconhecido. A mulher e o homem são desconhecidos para nós, mas eles já se conheciam. E está dizendo o texto bíblico que eles são da casa de Levi. Levi era uma das 12 tribos de Israel. E nós temos 3 observações a fazer a respeito da tribo de Levi. Primeira OBS é que Deus determinou que a tribo de Levi não recebesse território. Segunda OBS é que Deus determinou que todos os homens da tribo de Levi fossem sacerdotes. Terceira OBS é que Deus determinou que esses sacerdotes fossem espalhados entre as outras tribos de Israel. Essas 3 observações a respeito de Levi, da tribo de Levi. Mas, então vamos continuar o texto para nós sabermos qual o nome desta mulher. Vamos continuar. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. A mulher, então, aquela mãe, vendo que aquele filho era muito bonito, ela escondeu aquele filho por 3 meses. Será o que aconteceu? Será que ela ficou com medo? Será que aquela mãe ficou com medo de alguém raptar aquele filho porque ele era muito bonito? Ou será que ela ficou com medo de alguma vizinha, alguma conhecida, ir lá visitá-la, visitar o filho e de repente lançar um mal olhado, lançar uma malquerência? Quem sabe foi isso? Será que foi isso mesmo? Não, não foi isso. Vamos ver então em Êxodo capítulo 1, versículo 22, o que aconteceu. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no rio Nilo, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ora, Faraó editou um decreto, dizendo o seguinte, que se os filhos que nascerem das hebreias, das mulheres israelitas, teriam que ser lançados no rio Nilo, para morrerem. Mas por que ele fez isso? O que aconteceu? É porque o povo de Israel estava na terra do Egito como escravos. Só que o povo estava crescendo mais do que o povo do Egito. E Faraó pensou, se continuar desse jeito, daqui a pouco, nós é que vamos nos tornar escravos deles. Espera aí, vamos dar uma solução. E aí resolveu editar esse decreto. Que crueldade, hein? Lançar crianças no rio Nilo para morrerem afogadas. Crueldade. Mas vamos saber então qual o nome desta mulher, desta mãe, deste menino? Vamos saber? Está lá na Bíblia em Êxodo capítulo 6, versículo 20. E Enão tomou por mulher a Joquebede, sua tia,
e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Então o nome desta mulher é Joquebede. O nome da mãe de Moisés é Joquebede. Joquebede. Nome diferente, né? Joquebede. Você já ouviu falar desse nome? Joquebede? Joquebede, então, estava numa situação difícil diante daquele decreto de Faraó. Se Joquebede deixasse a criança na margem do rio Nilo, ficaria exposta ao calor, ficaria exposta ao frio, a algum animal que poderia devorar aquela criança. Se deixasse em casa guardado também, quem sabe os guardas de Faraó iriam invadir a casa dela, iam pegar a criança. Então, o que fazer? O que fazer, Joquebede? O que fazer, mãe? O que fazer? Joquebede, então, começa a orar, começa a dobrar os seus joelhos e começa a clamar ao Todo-Poderoso. Muitas vezes, as mães precisam fazer escolhas para os seus filhos, para livrar seus filhos do perigo. E muitas vezes essa escolha é dolorosa, é verdade. Foi o que aconteceu com Joquebede. Vamos ver no versículo 3? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma cesta de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs dos juncos, à margem do rio Nilo. Então foi uma decisão dolorosa por parte daquela mãe, Joquebede. Ela pegou um cesto de junco. O que é um cesto de junco? Como que ele é feito? Ele é feito com talos de papiro. Papiro, sabe o que é papiro? É aquela planta que deu origem ao papel. Então ela fez essa cesta de junco. E tinha o betume também nessa cesta. O que é betume? É uma lama pegajosa do rio Nilo. E ela revestiu aquela cesta dessa lama pegajosa. Então pôs o menino ali dentro. Uma decisão dolorosa de Joquebede. Ela colocou o menino ali dentro daquela cesta e colocou à margem do rio Nilo. E agora? E agora? Mas Joquebede orou. Joquebede teve essa inspiração. Joquebede orou. Você tem orado pelo seu filho? Você tem orado por ele, dobrado o seu joelho pelo seu filho? Mas vamos lá, a solução veio. O coração daquela mãe, Joquebede, deve ter ficado aflito por demais. Quantas mães ficam com o coração aflito por causa de situações dolorosas que acontecem com seus filhos. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. Talvez Joquebede não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Mas lá na frente, ela iria entender o motivo, o propósito de Deus para aquela situação. Então, mães, você que é mãe, você que está orando por seu filho, saiba de uma coisa, a situação está difícil, você está orando, você está buscando uma solução de Deus para o seu filho, e você não está entendendo o que está acontecendo, fique tranquila, continue orando, continue buscando, continue na presença de Deus, buscando a Ele, buscando a solução para o seu filho, e lá na frente você vai entender o que vai acontecer, porque todas as coisas, até mesmo essas dificuldades, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos agora ao versículo número 4. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Situação complicada essa, né? A irmã daquela criança, a irmã de Moisés, estava lá vigiando para ver o que ia acontecer. Em Mateus capítulo 10, versículo 39, o Senhor nos diz: vigiai e orai. É necessário ter vigilância e oração.
Enquanto a menina vigiava, com certeza, Joquebede, aquela mãe, estava de joelhos, clamando ao Todo-Poderoso. Vamos então saber o que aconteceu no versículo 5? E a filha de Faraó desceu a banhar-se no rio Nilo, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Então está chegando a resposta de Deus, está chegando a providência de Deus para aquela mãe que estava de joelhos, orando, buscando ao Senhor. Joquebede, uma mãe de coragem, uma mãe de oração. Você tem sido Joquebede na vida do seu filho? Será que ali houve uma coincidência? Ou será que houve uma Deuscidência? Quando nós oramos, quando as mães oram, colocam o seu joelho no chão, realmente a Deuscidência. Deus providencia, Deus traz a providência. E a filha de Faraó estava indo agora banhar-se no rio. Que Deuscidência é essa, hein? Deus providencia tudo. Estava indo banhar-se no rio. E ela então encontra aquela cesta com aquela criança. Quem é que estava lá? Quem é que estava lá? A filha de Faraó estava indo para banhar-se no rio. Quem estava lá naquela cesta? Moisés. A sua irmã também estava lá, só que ela estava um pouco distante, só vigiando, de longe. Ela vigiava. A filha de Faraó viu aquele cesto e determinou então que a sua criada, que a sua empregada fosse lá pegar. Vamos ao versículo número 6. Vamos ver o desenrolar dessa história. Vamos ver o desenrolar da providência de Deus. Eita, Deus tremendo! E abrindo, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Este é menino dos hebreus. Vamos fazer aqui uma OBS. Uma OBS. Aquela criança estava destinada a morrer ali naquele rio, por causa de um decreto de Faraó. Mas a princesa, a filha de Faraó, teve compaixão daquela criança. Ei, mãe, te falo, Deus está tendo compaixão do teu filho por causa dos teus joelhos que estão dobrados. Portanto, não desista, vá em frente. E lá na frente, você vai ver a sua vitória. Ela está lá na frente te esperando. Aquieta o teu coração. Continue de joelhos dobrados, orando por seu filho. Não desista, Deus é contigo, o Senhor Todo-Poderoso é contigo. O amor não faz distinção, o ódio sim, o ódio faz distinção. O amor venceu o ódio que livrou aquela criança do perigo. Infelizmente, alguns homens, por causa da sua teologia, fazem as pessoas serem odiadas. Infelizmente, ao invés de tirarem aquelas pessoas das águas perigosas, faz com que elas sejam odiadas. Vamos agora ao versículo número 7. Vamos ver cada vez mais o desenrolar dessa história. Está ficando emocionante essa história. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Olha que menina esperta. A irmã de Moisés estava ali só vigiando. E quando a filha de Faraó foi se banhar, ela se aproxima. E ela diz: Olha, vem cá, quer que eu chame uma mãe das hebreias para poder cuidar desse menino para a senhora? Que menina esperta. E o que aconteceu? Vamos ver? Está ficando emocionante essa história. Está ficando emocionante. Vamos ver no versículo 8 o que aconteceu. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a menina e chamou a mãe do menino. Então, a filha de Faraó disse: Olha, tudo bem, pode ir. Pode ir. Quem era a mãe desse menino? Quem era a mãe desse menino
que aquela menina iria chamar. Quem? Quem seria essa mãe? Vamos ver no versículo 9. Quem era a mãe daquele menino? Quem era essa mãe que aquela menina iria chamar? Quem? Quem? Joquebede, a mãe de Joelho. Vamos ver o versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Então quer dizer que chega ali a mãe do menino, a própria mãe do menino. A própria mãe. Mas que menino bonito, que menino é esse? A própria mãe chega ali. E a filha de Faraó fala para ela: olha, vai, cuida desse menino, que eu vou te pagar um salário. Que história fantástica! Que história fantástica! Aquela mãe, Joquebede, que estava orando, buscando a solução para aquele problema. Eu vou te falar uma coisa, você que está orando, mãe, você que tem orado por seu filho, por sua filha, mãe, não desista, sabe por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então continue orando, continue buscando a resposta de Deus. Ela vem. A resposta de Deus estava ali na frente de Joquebede. Uniu o útil ao agradável. Deus é bondoso, misericordioso. Deus é o Todo-Poderoso. Só Ele é Deus. Vamos então ao versículo 10 e finalizar essa história fantástica. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Agora Moisés tem duas mães, uma mãe biológica, Joquebede, a mãe de Joelhos, e uma mãe do coração, que é a filha de Faraó, a princesa. Vou fazer aqui uma OBS. OBS. Existem muitas mulheres que não tiveram filhos. Às vezes por opção ou por ser estéril. Mas, assim como a filha de Faraó, muitas dessas mulheres são mães do coração. Mães que oram por seus filhos, mães de fé, mães de joelhos. Joquebede, uma mãe corajosa, uma mãe que orava por seu filho, uma mãe que de joelhos sempre estava. Quero te falar algo aqui importante para finalizar. Você, mãe que está sofrendo com o seu filho nas drogas, na bebida, filho desobediente, nós temos um grupo chamado Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E esse grupo tem orações 3 vezes ao dia. E lá tem a lista dos filhos que essas mães oram. Muitas respostas já têm recebido, outras estão por vir. Se você deseja entrar nesse grupo das Mães de Joelhos, Filhos de Pés, então entre em contato conosco e você vai saber maiores informações. Quero fazer agora uma oração por todas as mães do Brasil. Eterno Deus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, eu apresento ao Senhor todas as mães do Brasil, todas as mães que estão sofrendo por causa dos seus filhos, meu Pai. Peço ao Senhor que venha sondar o coração de cada uma delas, venha fortalecer os seus corações, venha dar inspiração a elas no que elas devem fazer a respeito dos seus filhos. Meu Pai, eu peço ao Senhor que em breve muitas delas possam estar contando testemunhos para glorificar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você gostou desta mensagem? Então faça o seu comentário. Faça o seu comentário. Dê um joinha.
Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esta mensagem, a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.